Nesse vídeo vamos falar sobre a morte, mais especificamente como falar de morte para as nossas crianças. Apesar da morte ser a única certeza que a gente tem na nossa vida, nós vivemos em uma sociedade que a gente não fala da morte. E a morte faz parte dos nossos ciclos de vida. O que acontece é que é difícil para o adulto entender o que era a morte. Como que então esse adulto vai explicar para a criança o que é a morte? A criança não consegue entender o que não se explica para ela. E o adulto não consegue explicar aquilo que ele não entende. Com isso, nossas crianças ficam sem respostas. Só que você, adulto, que chegou até esse vídeo tentando descobrir como posso falar de morte para uma criança, precisamos falar de morte para você. A nossa vida, ela é cheia de ciclos e a gente precisa olhar para esses ciclos para a gente entender que existe um início, um meio e um fim. Nós estávamos dentro da barriga da nossa mãe e de repente a gente precisou morrer esse período gestacional para que a gente pudesse vir à vida. Ali a gente vivencia o nosso primeiro luto. Depois, durante as nossas fases de criança, a gente vai saindo de uma escola, vai deixando os amiguinhos, vai deixando de ser criança, vira adolescente. Quando a gente deixa de ser adolescente para entrar na fase jovem, na fase adulto, nós estamos o tempo todo lidando com o luto, mas a gente nem percebe isso. E a vida é esse ciclo. A gente perde algo para entrar em outro algo. Mas aí vem o impacto da questão da morte. A morte é o único registro que o ser humano não tem. Eu não conheço ninguém que tenha morrido e que voltou para me dizer, cara a cara comigo, conversar comigo sobre como é a morte. A gente não conhece ninguém que tenha vivenciado isso. Então é difícil realmente a gente ter esse registro sobre a morte. Mas a gente precisa sim falar da morte para a criança. Porque a criança vai vivenciar a morte de um familiar, talvez de uma pessoa idosa, um bichinho de estimação, um amigo, pai, mãe, seja quem for, e essa criança não pode ficar sem essas respostas. Então vamos pensar juntos. Alguns adultos, na tentativa de evitar o sofrimento da criança, acaba por deixar essa criança sem respostas ou com respostas erradas. Respostas do tipo, foi viajar, saiu, está dormindo, não acorda mais, virou estrelinha. É preciso falar para essa criança que a pessoa ou animalzinho de estimação morreu. É importante ela saber. E é importante também ela saber que a morte faz parte do processo da vida. E a gente pode ir construindo isso com as nossas crianças, apresentando para elas o ciclo da plantinha, o nosso ciclo de vida, a hora que ela deixa uma escola, que ela vai para outra, olha, morreu essa fase sua, agora a gente vai entrar nesta outra fase. E também é importante deixar claro para a criança que a morte é irreversível. Porque senão, vira para uma criança e fala, olha, seu pai morreu. Quando que ele vai voltar? Ele não volta mais. É irreversível. E com isso a criança pode passar pelos processos do luto. Primeiro é a negação. Por mais que de repente tem alguém na família que estivesse doente e fosse se preparando, isso é importante, tá? Se você tiver a oportunidade de ir preparando a criança para a morte através de uma doença, isso é importante que aconteça. Mesmo assim, naquele momento em que se dá o anúncio da morte, pode surgir a primeira etapa dos processos do luto, a negação. Não é verdade, eu não quero que aconteça isso, eu não quero. Então essa negação, ela pode surgir. Depois pode se passar para raiva. A criança pode ter raiva daquela vivência. Ela era feliz com aquela pessoa, ela era feliz com aquele animalzinho, ela está com raiva
da situação. Pode vir também um processo de barganha, que é a terceira etapa do luto. Ah, mas o que eu posso fazer? Eu prometo que eu nunca vou ser ruim. Como se de repente aquela criança fosse responsável por aquilo que aconteceu. O quarto estágio, pode ser o estágio da depressão. Para então a criança passar na fase de aceitação. Essa parte da depressão é uma tristeza pelo que aconteceu, e a aceitação é quando ela consegue de fato compreender o que vai acontecer depois daquilo ali com ela. Então, esses processos do luto, a criança pode passar assim de uma maneira tranquila, pode ser que ele não se desenvolva primeiro, segundo, terceiro, ela pode ficar nesse vai e volta, pode ser que ela pule alguma fase, mas é importante sim que a criança tenha a possibilidade de chegar nessa fase da aceitação. E uma das coisas que é importante é que essa criança passe por esse processo do luto. Talvez uma dúvida recorrente seja: eu levo ou não uma criança no velório? Inclua a criança nessa decisão. Pergunte para ela se ela quer ir lá no velório, explique como é que funciona, o que acontece, se ela quer ir despedir do corpo daquela pessoa ou do animalzinho. De repente ela pode falar que ela não quer. Se ela não quiser ir, ok, respeite a criança, mas mesmo assim, faça um processo do luto com ela. Incentive essa criança a escrever uma cartinha se despedindo, a soltar um balão com gás, em que ela vai ver o balão indo embora e ela sabe que aquele balão não volta mais. Essa simbologia é importante. E se de fato ela quiser ir ao velório, é importante que esse velório seja preparado para receber essa criança. Avisar os adultos que estão chegando, que estão lá, que a criança está chegando, tentar ao máximo aquela comoção grande de desespero, porque a criança tem no adulto o espelho do mundo. Então, se ela chegar no velório e tiver um desespero muito grande, ela vai se sentir desesperada também. Então, esteja atento a esses pequenos detalhes. O mais importante disso tudo é falar a verdade para a criança. Falar e acolher. Acolher o que essa criança está entendendo. Porque diante do luto, diante da falta, ela pode criar uma série de fantasias na cabecinha dela. Algo do tipo até muito difícil de se viver, como: quem vai cuidar de mim? Como que eu vou viver? Eu não serei mais feliz. Então, este processo é importante de acolhimento e de escuta para que você entenda o que está passando na cabecinha dessa criança e então possa orientá-la. Caso você perceba que o processo está doloroso, que você não tem como orientar, busque a ajuda de um profissional da psicologia para que você saiba como lidar com essa situação. Mesmo porque você também está envolvido nessa situação. E aí acaba ficando difícil. Mas é importante ela entender que o luto ocorre porque aquilo que eu amava não está mais ali presente. Então essa sensação inicial é de um vazio, sim, é de uma tristeza, porque nada está bom o suficiente para eu poder ligar e colocar no lugar do que eu perdi. Mas o processo do luto é exatamente é esse ressignificar e conseguir então olhar para o restante da sua vida e ver que tem mais pessoas que te amam, que tem mais pessoas na sua vida, que tem outras coisas que você também gosta de fazer, e assim você adulto e a criança vão aprendendo a ressignificar esse processo do luto. E lembre-se sempre, a gente vive numa sociedade em que falar da morte é algo interdito. A gente não fala, mas a gente tem que falar sim. Falar sobre ela não como algo para a gente ficar o tempo todo pensando que isso vai acontecer, mas para que de fato a gente entenda que a vida é um ciclo. E eu trouxe para ilustrar que pode ajudar a sua criança a entender um vídeo muito bacana de um canal que eu encontrei aqui no YouTube. Tem as descrições direitinho embaixo, a ficha técnica do vídeo, porque o vídeo não é de minha autoria,
mas é um vídeo que eu acredito muito ilustrativo e que vai ajudar você a compreender como é o processo da morte, para que então você possa falar para essa criança. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, inscreva-se no canal, ative o sininho para que você possa receber as notificações de todos os nossos vídeos que forem postados. E para você, uma boa semana. Episódio de hoje, o casulo e a borboleta. Era uma vez um dia nublado. Oi, qual o seu nome? Clarice, Você está triste, Clarice? estou. Meu porquinho da Índia morreu. Isso é mesmo triste. Eu achei que ele tinha sumido, sabe? Aí minha mãe disse que ele foi viajar. O senhor já viu porquinho da Índia viajar? Ele nem sabia, saía da gaiola. Aí eu perguntei assim: mãe, o meu porquinho morreu? E ela? Ela estava triste e disse que ele morreu. Por que não disse antes? A morte é segredo? Não, mas na cabeça dos adultos, a morte é uma barata voadora na hora do lanche. Bzzz. Por que assim? Quando eles eram crianças, os outros adultos não falaram da morte pra eles. Que coisa! Criança não entende o que não se explica, mas os adultos só entendem que eles conseguem explicar. Quando eles não entendem uma coisa, acham que ninguém mais pode entender. Minha mãe disse que meu porquinho foi pro céu. É o que você acha? Não sei, o céu é tão longe. Eu queria que ele estivesse mais perto. O que acontece quando as coisas morrem? Elas viram esperança. Como assim? Olha aquela lagarta no galho, Clarice. Ela está velhinha, cansada, e agora vai pro casulo. O casulo é a morte da lagarta? Isso eu não sei. E a lagarta também não. A lagarta não sabe nada. Só sabe que é lagarta. Mas onde a lagarta termina, começa a borboleta. Então a borboleta é a esperança da lagarta? Nossa, Clarice, como você é esperta. Olha, eu tenho que contar pra minha mãe que o meu porquinho virou esperança. Muito obrigada, moço. Tchau, querida.